Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem em Clínica Médica e nesta aula vamos abordar o seguinte assunto. Em continuidade à aula anterior, vamos falar de insuficiência renal crônica. Vamos lá então? Como você já lembra das ações relacionadas ao sistema renal, nós temos dois rins, ureteres, bexiga e a uretra, e a unidade funcional do rim são os néfrons, e nesse processo de filtração glomerular, tudo que é importante para o corpo será reabsorvido, o que não é mais importante será excretado, ok? Em condições normais. Em condições patológicas, isso existe aí alguns distúrbios importantes, ok? Então, o que é a insuficiência renal crônica, professor? É uma deteriorização progressiva, ok? E irreversível. Isso é bastante importante compreender. Na aguda, ela é reversível. Na crônica, é irreversível. Ok? Então, uma deteriorização progressiva, só continua, e irreversível da função renal. E a capacidade do corpo em manter esse equilíbrio, literalmente metabólico e hidroeletrolítico, falha e resulta trazendo aí como consequências a uremia ou azotemia, que já você viu na aula anterior, que significa que é o aumento desses processos relacionados à ureia e creatinina, retenção então de ureia e creatinina e outros tipos de metabólitos nitrogenados no sangue. Então a falha renal no processo de filtração, não existe mais a produção e nesse processo esses níveis aumentam no sangue. Ao invés de serem eliminados, esses metabólitos eles aumentam, ok? Então grava isso com uma deteriorização dessa unidade funcional do rim e, obviamente, de forma irreversível. Bom, professor, quais são as causas? A insuficiência renal crônica ela pode ser causada por doenças sistêmicas de maneira em geral, como diabetes, hipertensão, glomerulonefrite, infecções por agentes tóxicos e vários outros fatores também. Como que funciona esse processo de desencadeamento desse processo da fisiopatologia da insuficiência renal crônica, professor? Como que desenvolve a doença na prática? Então eu quero que você entenda que a partir da diminuição renal, os produtos finais eles vão começar a se acumular do metabolismo da proteína. Eles se acumulam no sangue. O desenvolvimento, então, da uremia afeta todos os outros sistemas do corpo. Ok? Quanto mais se acumulam esses metabólitos causando a uremia e a azotemia, mais graves serão os sintomas que esse paciente vai desenvolver. Então eu quero que, de maneira geral, entenda as manifestações clínicas, que elas podem ser neurológicas, elas podem ser cardiovasculares, podem ser hematológicas, podem ser musculares, ósseas, gastrointestinais e também cutâneas na pele. Só para você compreender, então, quais são os sinais e sintomas, as manifestações clínicas, professor? Lá no cérebro, a incapacidade de concentração. Esse paciente vai começar a apresentar comprometimento do sono, sonolência também durante o dia, uma neuropatia periférica, ansiedade e depressão, então os sintomas neurológicos e também psicológicos, coma e convulsões obviamente, sintomas neurológicos. Nós temos também dos sintomas cardiovasculares o aparecimento da hipertensão arterial, da hipertrofia do ventrículo esquerdo, o aumento da massa da parede do ventrículo esquerdo, uma doença coronariana, a pericardite também pode ser desenvolvida por conta da insuficiência renal crônica, sobrecarga também de volume no corpo de maneira em geral, e aí, consequentemente, edemas e outros tipos de processos. Nos distúrbios hematológicos também desenvolvidos por conta da insuficiência renal crônica, vão acontecer uma disfunção plaquetária, e aí o paciente obviamente vai ter alguma disfunção relacionada à coagulação sanguínea. Anemia, por conta da produção da eritropoetina, esse processo vai desenvolver anemia no paciente, e um comprometimento da imunidade também. Lá nos músculos, o que pode acontecer então, professor? Enfraquecimento muscular, câimbras e desnutrição, desgaste muscular. Lá nos ossos, osteopatia, penia e, obviamente, um risco de fratura aumentado nos ossos por conta do processo literalmente metabólico. Lá na região gastrointestinal poderá acontecer perda de apetite, náuseas e vômitos e também soluços. E
nos tecidos de maneira geral da pele, a área cutânea, prurido, que é coceira, uma pigmentação mais amarronzada, por conta principalmente da bilirrubina, e uma pseudoporfiria. Nesse sentido, então, você consegue compreender que a insuficiência renal crônica ela pode desenvolver ações de complicações em vários outros sistemas. Olha o tanto de impacto que pode acontecer por conta, obviamente, de uma complicação que é a insuficiência renal crônica, que é uma doença que veio de outras doenças na grande maioria das vezes, ok? Quais são as complicações, então, professor? Hipercalemia, que é um aumento de potássio, uma acidose metabólica lá no sangue, e esse processo vai desencadear vários outros sistemas. Pericardite, derrame pleural pode acontecer, que é o acúmulo de líquido na cavidade pleural. Tamponamento cardíaco também, diminuindo aí literalmente o espaço para que o coração tenha contração e dilatação para fazer o processo de bombeamento, e isso vai influenciar no bombeamento cardíaco. Ok? Hipertensão arterial, então aumento da pressão arterial, anemia por diminuição principalmente da eritropoetina, doença óssea, calcificações metastáticas também podem acontecer. Quais são os cuidados de enfermagem, então, professor, gerais para o paciente com insuficiência renal crônica internado lá na clínica médica? Monitorização de sinais vitais, como você viu, vai alterar vários sinais vitais importantes e é importante a gente ter essa monitorização. Restrição hídrica, porque os rins não estão funcionando. Então, todo o líquido que ele ingerir ficará, obviamente, depositado nos órgãos e também nos tecidos. Nesse sentido, a ingestão exagerada de líquidos, ela vai causar uma sobrecarga grande no sistema vascular e também causar edemas. Nesse sentido, então, a restrição hídrica é importante. Orientação quanto à dieta também restritiva, hipossódica, então baixo sódio, baixo sal e hipoproteica, baixa proteína por conta dos metabólitos e acúmulo de água. Orientações ao paciente, família, acompanhante, quanto às restrições principalmente de atividade física também, além das outras orientações. Aumentar a mudança do estado emocional, atentar para essas questões principalmente neurológicas e estar atento também a essas alterações que podem acontecer dos sintomas neurológicos. E administração de medicamento conforme prescrição médica, porque vai ter medicamentos que vão tentar estimular, obviamente, essa função renal e outros medicamentos relacionados a tratamento das sintomatologias renais. Outras questões importantes é que esse paciente terá que ser feito um balanço hidroeletrolítico importante, explicar ao paciente e ao familiar sobre as complicações que podem acontecer e avaliar o estado nutricional e o peso diário desse paciente, que é muito importante para fazer a manutenção e o acompanhamento da saúde desse paciente. Existe tratamento, professor, para insuficiência renal crônica? Sim, existe tratamento. De forma paliativa, diálise e também a hemodiálise. Muitos pacientes que têm insuficiência renal crônica, até evoluírem para um transplante renal, conseguirem um transplante renal, eles ficam anos até realizando hemodiálise, às vezes 2, 3 vezes por semana, tendo que ficar ligado à máquina por horas para fazer o processo de filtração e aí ficar 1, 2 dias num estado mais equilibrado para depois refazer esse processo de hemodiálise de novo, ok? E, óbvio, o tratamento será também relacionado baseado no controle dos sinais e sintomas. Como você viu, então, a insuficiência renal crônica nessa aula, ela tem um aspecto importantíssimo na saúde da pessoa, do paciente, e ela pode trazer complicações graves, por isso da importância da enfermagem na clínica médica para fazer os cuidados de enfermagem para esse paciente internado nessa clínica. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você lá na próxima aula.